É verdade que o xingamento, né, existe, que isso aí virou, falar você é um xiita, é um xingamento. Então isso é muito prejudicial, é muito absurdo, isso tem que ser combatido, né? E aliás, eu fiz uma vez na bancada do Jornal da Cultura, quando o meu colega de bancada usou esse termo, assim, de uma maneira que para ele era leve, solto, não pensava em consequências, e eu chamei a atenção dele dessa forma, chamando a atenção também do público. As pessoas usam sem pensar, né? Assim como muitas vezes a gente usa o termo judiar de alguém. Não judia dele. As pessoas não pensam. São termos que foram incorporados na língua, mas que estão equivocados e que deve ser feito um trabalho para remover esse termo, né? Retirar, esvaziar esse tipo de conotação que acaba tendo consequências, né? Porque se uma pessoa ela é xiita, ela vai se sentir ofendida. E não só a pessoa vai se sentir ofendida, mas ajuda a propagar a ideia do radicalismo, extremismo, violência do xiita, né? Porque não tem fundamento real essa ideia de que, né, a equivalência que vem por parte da mídia, mas vem também, sabe que por trás do que a mídia faz também há uma produção acadêmica, né? Mesmo que o que a mídia apresente não seja a produção acadêmica, existe uma certa produção acadêmica amparando muitas das tendências que a gente vê na mídia. Então não dá para completamente separar uma coisa da outra, né? Seria fácil até se fosse assim. E eu acho que aí sim, é algo que acontece a partir da Revolução Iraniana e é uma forma de estereotipar, portanto, é uma forma de preconceito, ou seja, é uma ideia pré-concebida e falsa, é um estereótipo. É um estereótipo que tem um fundamento político, que é de oposição à Revolução Iraniana, à Revolução xiita. E um evento que ficou muito marcado durante o período da Revolução de 79 foi o episódio da tomada da Embaixada Americana pelos estudantes iranianos. O senhor poderia nos explicar como foram os bastidores desse acontecimento e o que aconteceu às vésperas desse evento que causou um grande impasse, tanto impasse político quanto econômico, entre o Irã e os Estados Unidos da América? Esse acontecimento foi, de fato, um divisor de águas da Revolução Iraniana. Por quê? Porque, segundo muitos analistas, digamos, até a tomada da embaixada e a chamada crise dos reféns, a partir de novembro de 1979, até aquele momento, digamos, existia a Revolução Iraniana. A partir daquele momento, houve a consolidação do poder da hierarquia religiosa sobre a Revolução e, então, se consolidou realmente a vertente islâmica da Revolução como hegemônica. Então, ela representou essa consolidação do poder político do clero islâmico e, naturalmente, representou um elemento de ruptura nas relações entre Estados Unidos e Irã. O imaginário coletivo no Brasil passou a ser, e isso muito veiculado pela imprensa, muito veiculado pela Veja, pela Manchete, né, e jornais também, passou a predominar essa visão de que o xiismo representava a violência, né, a negação dos princípios básicos da convivência harmônica na sociedade, né, que o xiismo significava um Estado promotor do terrorismo, né, da violência, da confrontação com outros países. Então, isso tudo foi muito exacerbado pela imprensa. Eu me lembro, inclusive, digamos, durante a Revolução Iraniana,
houve, no início da Revolução, da vitória da Revolução, houve um contingente enorme de jornalistas correspondentes de grandes jornais, Estados Unidos, Europa, no país. E havia também diversos correspondentes de jornais e de revistas brasileiras. Mas, por exemplo, eu fiquei muito amigo do jornalista da Veja, né, que cobria a Revolução Iraniana nesse momento. Então eu dizia para ele, mas olha só, vocês estão dando uma visão muito unilateral da Revolução. E ele concordava muito comigo, né? Só que quando eu, digamos, poucos dias depois, quando saiu o número da Veja, ele me mostrava, olha, eu mandei e tal, olha o que saiu e tal. Aí eu dizia, mas não tem nada a ver com o que nós conversamos. Aí ele dizia, pois é, né? Eu concordo com você, mas a linha editorial é outra. Ou seja, a linha editorial era no sentido de, digamos, mostrar uma revolução iraniana que tinha muito mais essa dimensão do fanatismo, essa dimensão do jihad, compreendido como sinônimo de uma guerra contra o Ocidente, uma guerra contra o imperialismo norte-americano, etc., do que uma dimensão, digamos, de transformação do país, não é? de tentativa de construção de um resgate cultural mais intenso do país.